Agora, a gente vem também trazer a questão do próprio Jesus. Na passagem dele na Terra com os discípulos, ele vem anunciando. Uhum. Ele vem trazendo clareza, dando essa luz. Uhum. Né? A gente vai ver diversos textos aqui, começando lá para Mateus 16, entende-se muito por conta dessa falta de clareza completa, né? Da visão completa que se tinha sobre esse conceito, que a gente não tem tantos textos se comparar, por exemplo, com a morte. Sim. Então, Jesus ele vem evidenciando, repetindo muito isso, e um princípio legal e simples que eu aprendi sobre a palavra, que quando a Bíblia ela repete algo muitas vezes, ela está dando ênfase. E se ela está dando ênfase para esse conceito, para esse atributo, para esse assunto, quer dizer que ele é um assunto importante. Ele é um assunto que está talvez no nível além, acima de outros assuntos, que não deixam de ser importantes, porque estão na palavra, mas tem alguns, os mandamentos, as leis, que são mais importantes. E a ressurreição é uma dessas. Sim. Jesus vem dando essa ênfase na caminhada dele com os 12, né? Ele vai ser incisivo, né, mano? Sim. Ele vai ser incisivo. Vamos lá. Mateus 16, 21 primeiro, né? Isso. Então, dá-lhe. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto, até aqui é tranquilo para o judeu, e ressuscitado no terceiro dia. Então, ele já vem, escrituras, morte. Isso aí é tranquilo. Opa, ressuscitado e no terceiro dia, né? Ele já vai deixando escancarada a coisa, né? Já. É o que a gente leu também no episódio anterior. Cara, ele várias vezes no Evangelho de Lucas ele diz, gente, eu vou para Jerusalém para morrer, eu vou para Jerusalém para morrer, eu vou para Jerusalém para morrer. E essas mesmas incisões que ele faz sobre a ressurreição. São esses textos que a gente vai ler. Cara, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Se eu não me engano, isso eu posso estar enganado, mas ele tem um dos textos, eu acho que do próprio de Lucas, que eles falam que os discípulos não compreendiam o que ele estava falando. Sim, a gente leu no episódio 4. Acho que foi no 4, né? Sim. No 5. Então, ele diz, vamos para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas os discípulos não compreenderam as coisas que ele falou. Ainda em Mateus, então, 17, verso 9. Enquanto desciam do monte da transfiguração, né? Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ele está falando isso para quem estava no monte com ele, Pedro, Tiago e João. Então, não contem para ninguém o que vocês viram, não falem sobre a transfiguração, até que, quando que vocês estão liberados para dividir essa história? Porque Mateus não estava no monte. Mateus ouviu deles. Sim. Quando que vocês podem contar o que vocês vivenciaram? Depois que o Filho do Homem ressuscitar. Ele já está escancarando, cara. O Monte da Transfiguração pode nos ajudar a entender o que Jesus estava falando de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não quero fazer uma forçação, eu pensei nisso agora. Mas quando ele mostra Elias e Moisés... Estão vivos? Estão vivos? Sim. É uma, vamos chamar de janela espiritual. Nossa, inventei esse termo agora. Oxi! Horroroso, mas foi o que eu consegui pensar para tentar fazer uma analogia para tu entender. A janela espiritual que Deus abriu ali. A lei e os profetas, Elias e Moisés. Os caras estão vivos. Não foi o túmulo deles. Sim. Eles estão vivos. Então, talvez dê para... Posso estar errado na referência, mas acredito que seja João 8. Tem uma disputa muito acirrada. Jesus ele começa a falar sobre o eu sou, os fariseus começam a dizer, como que tu pode dizer que tu é Deus se tu tem 30 e poucos anos? Nós somos filhos de Abraão. Cara, e Jesus vai dizer um negócio louco, ele diz assim, Abraão viu o meu dia.
e ele textualmente está se referindo ao dia do seu nascimento, ao dia que ele é enviado à terra, ao dia que ele é encarnado. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é possível? Esse é o do nascimento. Entende-se que seja? Uhum. Eu li a volta, a segunda vinda. Pode até ser, aí Jesus já está indo mais longe ainda. Também. Entende? Mas quando a gente lê o texto, parece que Jesus está falando de algo passado e não futuro. Sim. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, Abraão está vivo. Jesus está dando essa ênfase, essa janela espiritual que o Jader criou aí na teologia jaderiana. Senhor Jesus. Ainda no 17. Então, ele disse lá, olha, só contem isso depois que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Ainda no 17, verso 22. Ao se reunirem na Galileia, Jesus compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. É legal que aqui a gente está no pós-confissão de Pedro, né? Que é em Mateus 16. E isso é louco, porque ele está deixando muito claro: vai acontecer. Pedro vai ter aquele lapso, né? Não, jamais, não deixaremos. Não, ele está dizendo: vai acontecer. Sim. Tem que acontecer. O Filho do Homem tem que morrer. E o Filho do Homem tem que ressuscitar no terceiro dia. Tem mais, né? Temos ainda em Mateus aí. 20, do 17 ao 19. Mateus 20, do 17 ao 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e, em caminho, lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Então, se chegou a ele, esse aqui segue? Até 19. Até 19, né? Isso aí. Ao terceiro dia será ressuscitado, ressurgirá. Cara, Jesus está deixando claro não só a morte, ele está deixando claro a ressurreição. Ele está deixando claro que vai ressuscitar. Tem mais uma. Ainda em Mateus, capítulo 26, do verso 30 ao 32. Mateus 26, do 30 ao 32. Aqui a gente está depois da ceia. Eu quis pegar aí o verso 30 por isso. Assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite, todos vós me abandonareis. Pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Então Jesus não só anuncia morte e ressurreição, mas ele diz até para onde ele vai depois. Ele diz: vou para Galiléia. É lá em Lucas, se eu não me engano, que a gente vai ler o texto dizendo: cara, ele já tinha dito que ele iria para Galiléia, que ele nos encontraria na Galiléia. E a gente não entendeu. É esse momento. Jesus está dizendo abertamente, que nem a gente está conversando aqui, abertamente, sem firula. Não é parábola, não é nébias, não. Ele está falando abertamente. O Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado, vai ir para o túmulo, vai ser sepultado. Mas depois de 3 dias, ele volta. Ele vai ressuscitar. E ele vai para Galiléia. E a gente se encontra lá. Então ele já marca esse encontro. Cara, não tem? Um fato importante, e a gente não vai ler, obviamente, mas vale a pena, como tu disse, aquilo que a Bíblia repete é ênfase, e aquilo que a Bíblia enfatiza é importante. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
os 4 narram a vida, os 4 narram a morte e os 4 narram a ressurreição de Jesus. Então não foi um fato isolado que só alguém escreveu. Não. Jesus anunciou várias vezes. Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15, olha, segundo a Escritura isso aconteceu. Os 4 evangelhos narram que isso aconteceu. Narram como aconteceu. Narram que depois ele vai para Galileia e ele se encontra com os seus. E é na Galileia que ele aparece para aqueles mais de 500 que Paulo vai citar lá em 1 Coríntios 15. Lucas provavelmente entrevistou boa parte dessa galera. Porque Lucas não está vivendo, ele não está no momento que as coisas acontecem. Ele vai escrever o seu evangelho como pesquisa. E ele vai entrevistar um, ele vai entrevistar outro, ele vai e pergunta, sei lá, para Pedro, João, para os apóstolos que ainda viviam, e eles vão contando e ele vai escrevendo a narrativa para o amado Teófilo lá, né, o cara que ele queria orientar. Então, isso é importante. Jesus anunciou que ia acontecer, os 4 evangelhos narram a mesma história. E agora, o livro de Atos, que é o começo da história da igreja. Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus. E agora? Agora é com a igreja. No livro de Atos, esse é um assunto igualmente recorrente. Se a Bíblia repete, ela está dando ênfase. Se ela está dando ênfase, é importante. Sim. Jesus podia ter ressuscitado e ninguém mais falava nisso. Não, a Bíblia continua dando ênfase.